Oi pessoal, meu nome é Raquel Zeferino, eu trabalho na empresa 2 Cliques Tecnologia e eu também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje temos aí como convidado um professor de mais alto gabarito, autor de livros também, Adilson Souza. Muito obrigado, viu? Obrigado. E honrado por ter aí uma pessoa tão bacana e exemplar. Obrigado. Somos aprendizes nessa trajetória, né? E acho que esse é um ponto importante que tem a ver com essa dinâmica desse mundo, né? A gente precisa aprender sempre e estar rodeado das melhores pessoas que acabam, né, instigando assim. Eu te acompanho, que já há muito tempo, e você é um cara que faz diferença, né, no seu propósito, na sua ação com pessoas. Então, é um privilégio estar aqui com você. Obrigado. Adilson, conta pra gente, teve um momento da sua vida que você falou assim, eu vou trabalhar com pessoas, ou teve dúvidas assim no médio, eu vou para exatas, biológicas, ou fico humanos, ou sempre esteve com você essa parte? Acho que eu percebo que tudo que eu fazia, meu primeiro trabalho foi no Banco do Brasil como menor aprendiz, né? Então me preparava muito, mas assim, o que eu mais gostava era de interagir com as pessoas, né? Então eu percebi que essa era uma grande força que eu tinha e eu precisava colocar à minha disposição. Mesmo sendo uma pessoa tímida, então mesmo sendo uma pessoa tímida, eu percebia que isso é uma coisa que me fazia bem. E aí eu comecei a investir nisso. A minha primeira formação foi economia, então numa área comportamental, né? mais ligado ao número do que a gente. E aí eu fui percebendo que aquilo não tinha muito a ver comigo. E chegou um momento que é o momento da bifurcação, né? Eu percebi, eu vou seguir essa carreira da economia para ser um ministro, um executivo de banco e tal, ou eu vou para uma área que eu fale mais com pessoas, sobre pessoas e que eu possa potencializar isso. Então, no meio do curso de economia, eu percebi que não era esse caminho da economia e sim da área de gente. E aí aí meu primeiro emprego em metalurgia, depois do estágio, foi numa metalúrgica na área de departamento pessoal. Então aí começou a minha trajetória e eu percebi que eu era uma pessoa não tão focada em números, porque eu era um cara estranho em departamento pessoal. Eu gostava de interagir, né, de me relacionar com as pessoas, e o perfil do DP era mais, naquela ocasião, mais técnico, né? Então eu queria ter esse contato. Porque tirar todas as dúvidas das pessoas, mais interessante. E você acabou fazendo então essa mudança. Sim. Teve muita gente que falou, não faz isso, termina o curso. Nesse momento, não, assim, eu terminei o curso, eu tive uma decisão, que eu falei assim, eu paro aqui, aí eu ficava mais desconfortável com a parada e recomeçar de novo, e eu tive alguns papos cabeças, né, algumas conversas comigo mesmo, que era o seguinte, como que esse curso pode contribuir para a minha carreira? Aí eu percebi que no curso de economia a gente trabalhava muita visão de mercado, de negócio. Eu falei assim, se eu for para qualquer outra área, isso vai ser importante. E hoje eu percebo, né, como sócio fundador da Estação RH, que ter essa visão de economia, essa visão macro, faz muita diferença. Exatamente. Então, isso eu percebi. Mas teve um momento que foi um momento talvez mais delicado, porque eu acabei indo para uma área muito mais técnica, né? Fazer gestão de sistema de informação de RH para a empresa. Administrar uma folha de pagamento de mais de $1 milhão naquela ocasião, muito, né? Isso numa empresa de seguros aqui em São Paulo. E depois eu fui percebendo o seguinte, que não era mais aquilo, eu queria ir para uma área de desenvolvimento. E aí quando eu desenhei meu processo de transição de carreira, e falei assim, vou sair dessa empresa que estava entre as melhores para se trabalhar, aí as pessoas falam assim, você é maluco, como você vai deixar uma empresa, né, você tem um baita, é uma das melhores para se trabalhar no Brasil, você tem um baita pacote de benefícios e tal, assim, eu vou seguir o que eu acredito, né, porque eu não tive espaço para trabalhar na área de desenvolvimento nessa empresa. E ali era a decisão do que eu ia escolher para fazer para a minha vida. Então isso já tem aí uns 22 anos.
né? Com essa mudança efetiva, mas eu programei ela, né? Hoje que eu faço mentoria de carreira, eu falo dessa questão, como que você vai fazer essa transição da forma mais elaborada, pensada e planejada, e não que não vai ser doída, porque vai ser, você vai para uma área instável, você não tem o domínio e o controle, né? E acho que isso é um ponto que eu acabo contribuindo bastante, Kendi. Perfeito. Mas Deus, e o nome Estação RH? Surgiu assim de você, alguma estação do metrô? Não, minha vida tem muito a ver com as estações, né? As estações de trem, de metrô, as estações da vida. E as estações do ano também. Então tem tudo. E aí o que acontece? Eu queria fundar uma empresa levando em consideração aquilo que tinha um valor, que agregava, que me lembrava, que sempre pudesse me lembrar as minhas origens. Então, eu morei durante muito tempo em Francisco Morato, uma cidade que eu sou extremamente grato. Meus pais e irmãos moram lá. E eu peguei muito trem, muito subúrbio. E o subúrbio naquela ocasião era uma péssima condução. E demorava pelo menos meia hora, uma hora para passar um do outro, né? Não é igual hoje que é um atrás do outro. Então era uma... E assim, o que era interessante na estação? A estação era um ponto de encontro, a gente encontrava os amigos, porque tinha um horário lá, normalmente pegava o mesmo horário, e quando você pegava horário diferente, você encontrava outras pessoas, mas sempre ia ter amigos ali. E era um momento de parar, né, de refletir e de embarcar com algumas pessoas. E nesse embarque havia muitas conversas, risadas, histórias, e era um processo de desenvolvimento no deslocamento. Então, eu falei assim, putz, isso aqui tem muito a ver com negócio, porque assim, a gente encontra pessoas, elas vão embarcar e desembarcar em estações diferentes, e a gente embarca juntos nesse trem, esse trem da vida, e vamos colocando, né, proporcionando que as pessoas desembarquem nas suas melhores estações. Maravilha. Adilson, quando você resolveu ir para o magistério lecionar, primeiro dia de aula deu frio na barriga ou não? Não, deu tudo, né? Deu uma geleira, porque era uma... E a minha primeira história eu me lancei no desafio de ser professor para lidar com a minha limitação, com o meu medo de falar em público. Né? Eu tinha dificuldade de relacionamento, de conversar com as pessoas que estavam ao meu lado, e aí eu coloquei isso como meta, e eu tinha feito um aquecimento dando algumas aulas no ensino médio e ginásio, até aquela época tinha um ginásio, que não era ensino médio, era antes. Aí eu falei assim, estou preparado, e aí eu falei assim, deixa eu mandar currículo para universidades para dar aula na graduação. E aí isso eu mandei, não teve nenhum retorno, depois de um tempo veio um retorno. E aí me liga o diretor da faculdade Oswaldo Cruz, que falou assim, olha, eu estou aqui com o seu currículo, eu quero fazer um convite para você vir dar aula para pós-graduação. Aí quando falou pós-graduação, entrou um site muito rápido, né? deu um estado de alerta, e automaticamente veio uma coisa que é poderosa para mim, que era o desafio. Então, tudo que gera desafio eu empoderava para poder fazer realizar. Isso é muito bacana, né? Então, vamos lá conversar, marcamos. E aí, o primeiro dia foi um dia mágico de que assim, para que a gente olha? E aí, sua PNL, eu estava naquela ocasião fazendo uma formação em programação neurolinguística. Que bacana. No processo de imersão, muito. Esse curso também fez muita diferença na minha vida. E aí, na sala dos professores, que é o que antecede aquele momento, né, que é o momento de estar com os alunos. E aí, um professor, um caro colega, tem a brilhante ideia de pedir para as pessoas se apresentarem. O que é raro, viu? Infelizmente, o que é raro, para pedir para compartilhar as suas experiências, né? E eu falei assim, e agora, né? Porque eu estava ali no auge dos meus 27 anos de idade. Certo. Ao redor de pessoas muito bem formadas e tituladas, e aí ele que fez o convite, ele que se apresentou. Aí quando ele se apresentou, ele falou, sou doutorado, fiz doutorado não sei aonde, tal. E aí eu respirei fundo, aí comecei a prestar atenção em todos eles tinham vários títulos e eu não tinha uma pós-graduação. Aí quando chegou em mim, eu falei assim, bom, agora o que eu vou falar? Vou falar do que eu tenho.
Isso foi determinante. Eu falar, eu estou no mundo corporativo há 10 anos, né, tenho uma experiência. Eu comecei a canalizar tudo para aquele que eu tinha. Isso. Porque se eu falasse que eu não tinha, eu já estava... Não, é verdade, verdade. Pontos fortes. E era a estratégia mental que eu tinha para lidar com aquilo. E quando tudo isso aconteceu, o que eu acabei fazendo? Terminou aquela apresentação, eu olhei para todos eles ali e falei, olha... Talvez eles não precisam provar nada porque os seus títulos garantem eles aqui. Eu não tenho nada disso que eles têm, mas eu tenho certeza que eu vou entregar mais do que qualquer um deles ali. Eu posso entregar igual, não vou entregar menor do que eles. Então, eu acabei somando aquilo como um baita desafio para poder performar. E estou nessa área aí há esse tempo, há mais de 20 anos. E depois a área de RH proporciona que você selecione várias matérias, né? Isso que é bacana, né? Então, aí eu vou... Né, aí a gente vai também escolhendo algumas coisas que mais conversam com a gente. Então, meu ponto forte mesmo é a liderança, que tem a ver com o título do livro, né, que é a área que eu mais me interesso. Negociação é uma área forte porque trabalha com muita essa habilidade de relacionamento, de insights, de propostas, então essas coisas, e gestão de pessoas que acabam tendo olhando para essa visão de RH mais estratégica. Então normalmente são essas 3 matérias que eu mais leciono. Legal. Né, que tem muito a ver. Negociação, por exemplo, tem muito a ver com o que eu faço na consultoria. Sim, exatamente. Né, de pensar em alternativa e pensar em negócios. Então, quando eu estava vindo para cá, para esse bate-papo, eu estava olhando, eu tenho 3 grandes projetos e que o ponto-chave vai ser de como eu negocio tudo isso. É que eles são viáveis e vão ser viáveis a partir da proposta que eu coloco na mesa. E que eu possa surpreender quem está do outro lado. Poxa, a gente tinha pensado nisso, mas isso é importante para a nossa relação, para o meu negócio. Interessante. E também a parte de PNL ajudou bastante, né? Muito. Saber o perfil das pessoas. A PNL ajuda e eu acabei incorporando, fiz a minha formação há 25 anos atrás. Ok. Então isso é um elemento, uma ferramenta que eu utilizo constantemente, e aí você vai olhando o que tem de novo e conversando com essa base, que eu acho que é uma base... Ela é simples no aspecto de entendimento, mas você começa a olhar para a psicologia positiva, para a neurociência, tudo isso que está surgindo novo com mais robustez e de como a gente gera convergência. Então, a PNL me ajudou bastante. O livro ele trabalha muito com essa questão da própria metáfora. Eu conto histórias, né, storytelling que tem a ver, né, que é mais, né, então eu acabo trazendo isso tanto das experiências que eu tive, quanto das experiências das pessoas que eu convivi, de líderes que eu cito vários desses líderes aí, alguns deles literais, alguns deles não, por uma questão às vezes até dos direitos autorais, então a gente acaba olhando para tudo isso. Bacana. O legal também é você tendo trabalhado no mundo corporativo, você viu que mesmo as áreas de RH muito técnicas, sim, e as empresas em busca de resultados e tudo mais, também a tendência era ser muito técnico, muito afinado para isso, né? E às vezes você via injustiças também. Nossa, e o que acontece? Eu venho acompanhando, eu tenho uma empresa e a gente tem um posicionamento muito claro na relação com os nossos clientes, que são as empresas. E a gente percebe, né, quando numa roda de amigos, você conhece alguém que toma remédio para trabalhar? 80% levanta a mão. Quando não é um dos colegas que está ali na mesa que levanta a mão, tem alguma coisa errada e doentia no mundo corporativo. Por quê? Boa parte das empresas querem resultados a qualquer custo. A qualquer custo vai custar muito caro para a marca da empresa, para aquelas pessoas. E as novas gerações estão impulsionando isso porque elas não aceitam mais esse tipo de conduta. Então nós estamos indo numa formação de novas organizações, né? Falando assim, olha, eu preciso chegar a esse resultado porque isso é a sobrevivência, a sustentação da minha organização, mas não é de qualquer jeito mais. A gente vem de um mundo, e a gente vive num mundo em que a gente tem de tudo, inclusive tem capataz nas empresas, com a figura de líder lá. E as empresas, boa parte delas, às vezes até o RH também acaba sendo omisso, não tem força para trabalhar isso, porque tem uma função de status, mas não uma ação de status. Então é uma provocação, né, necessária, e sobretudo boa parte dos empresários e das organizações, eles não sabem fazer diferente.
A gente vai precisar aprender a fazer diferente. Esse é o ponto fundamental. A gente precisa aprender a fazer diferente. A gente ainda não sabe. A gente está criando uma visão e algumas pessoas, algumas organizações já estão nessa tocada e estão fazendo diferente. A gente tem que pegar carona com todas elas, porque já é dado que boa parte das empresas que não estão se atualizando estão tendo dificuldade de trazer jovens talentosos para trabalhar dentro. Ok. E o título aqui, Liderança e Espiritualidade, tem tudo a ver realmente com humanização. Sim. Você estudou bastante no seu tema de doutorado. Sim, sim. Inclusive o livro é um desdobramento da minha dissertação de doutorado, em que eu sempre me apaixonei por esse tema da espiritualidade e eu sempre ficava inquieto quando, primeiro, que as pessoas entendem a espiritualidade como espiritismo, né? É verdade. Né? Então era um sistema binário, aceito ou rejeito. E o que mais me incomodava é ver que algumas religiões eram capazes de provocar guerras. E era essa primeira incoerência que eu vejo no mundo ainda, né? E aí eu nesses apanhados de estudos eu acabei encontrando estudos que falavam de valores da espiritualidade, sem falar de religião. Eu falei assim, é esse o caminho que eu quero. Então são 7 valores e eu fecho com gratidão. E aí eu faço a menção à gratidão a tudo aquilo que foi construído na minha trajetória de vida e carreira. Né? Então, eu faço agradecimentos aí a pessoas como a dona Ana, merendeira da escola que eu estudei, que bacana, né, Francisco Morato. Então, pessoas simples e pessoas de destaque né, no mundo. Então, e essa gratidão vai, viu? A física quântica leva lá que a pessoa. E eu fiz questão, até para ser coerente com o que eu trago lá, e isso é coerente e genuíno sobretudo, eu fiz o lançamento do livro, né, o roadshow de lançamento, em Francisco Morato. Bacana. Que é a cidade que me deu muito, né? Certo. E Japoatã, em Sergipe, que foi a cidade que eu nasci. Não diga, que bacana. Então eu fiz questão de fazer, no primeiro ano, em 2017, eu fiz 42 anos mesmo. Então eu fiz questão de fazer isso. E até um exercício da minha gratidão agora, quem está nos ouvindo, eu sempre viajo ao Brasil, né, sendo remunerado por um trabalho. Sim. Então normalmente eu coloco 1 hora do meu tempo para fazer uma palestra gratuita para ONGs, para instituições de jovens aprendizes, nos locais. Um voluntariado mesmo. Um voluntariado mesmo. Eu tive em Maceió semana passada e eu fiz uma palestra para o Instituto Manda Ver. Quem apoia é o Flávio Augusto, tem MS, tem algumas instituições que apoiam, que fica numa comunidade chamada Vergel, lá em Maceió, e falei com 50 jovens. Então isso para mim porque assim, o que eu tenho que pode ser útil de troca de conhecimento ou de estimular as pessoas para que elas busquem, né, e vão atrás dos seus sonhos. E também tem um espelho bom para se inspirar. Isso que é importante. Então a gente acaba trazendo tudo isso e essa temática da espiritualidade ela vem vindo forte, né, no mundo, né, porque a gente percebe que a ausência disso, a gente tem alguns indicadores preocupantes. Um deles é o aumento considerável de pessoas com problema, com saúde mental afetada, né? Sim. Número de suicídios. Então você tem algumas coisas que não estão sendo dadas contas aqui. E aí a ideia de falar dessa temática é de a gente buscar esse propósito, que converse com a gente, que a gente fique mais à vontade para ser produtivo nesse mundo e colaborativo. Então aí, o livro acaba trazendo parte disso. Entra aí muito clima organizacional também. Porque assim, se a gente não cuidar do clima, o clima ele acaba sendo o ponto forte ou o ponto fraco. Exato. Então, como que a gente nutre esse ambiente das organizações e das relações? Por isso que eu falo de relações humanas sustentáveis. Então, a gente precisa nós podemos falar coisas doídas, mas o não falar pode doer mais. Certo. Então, como a gente cuida dessas questões, porque a maior parte do nosso tempo está no mundo corporativo, no trabalho. Se esse ambiente não for bom e saudável, todos nós estamos perdendo. Ok. Adilson, muito obrigado. Nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas
E fala também onde que compra o livro. Bacana. E os seus contatos também, por favor. Bacana, então vamos lá. Primeiro de tudo, quero super agradecer esse momento. Né? Os contatos aí pelo próprio WhatsApp, 11 99647 1803, por e-mail adilson.souza@estaçãorh.com.br, o próprio site da Estação RH, estaçãorh.com.br, meu blog é adilsonsouza.blog.br. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: aproveitem as suas melhores qualidades para ser contributivo e participativo nesse mundo. Você pode fazer diferença. Eu tenho certeza de que quando a gente se encontra mais nesse processo de mudança e de encontrar o seu melhor potencial, o mundo é favorecido. E você faz diferença naquele quadrado que você está. Cuide disso, isso é uma decisão diária e constante. Se você não puder oferecer o seu melhor para as pessoas, não ofereça o seu pior. Porque ninguém merece o seu pior, a começar por você. E se você pudesse igualar, que se iguale nas melhores qualidades e não nas piores qualidades. Porque o mundo que a gente vive pede para que a gente se iguale nas piores qualidades. Quando está no trânsito, alguém te fecha e você percebe que aquilo é agressivo, você acaba revidando da mesma forma. Faça diferente. Eu tenho certeza que esse mundo merece o seu melhor, as pessoas que você ama merecem o seu melhor. Então, coloque o seu melhor à disposição do mundo. Muito obrigado. Vou falar uma coisa que é brega, todo mundo sabe disso, quem me conhece há bastante tempo. Beijo no coração, um abraço. Quem quiser meu livro, ele está esgotado nas livrarias, você pode usar o WhatsApp, eu mando para todo o Brasil. Para fora eu faço alguma cotação de despesa, mas o livro já está em 154 cidades de pessoas que solicitaram via internet. Está em todos os estados do Brasil. E mais um detalhe importante, hein? Eu acho que até me alonguei. Eu tenho viajado o Brasil e você pode ser meu convidado em algum desses lugares que eu estou viajando. Então no Instagram, adilsonsouza.prof. Não, adilsonsouza.prof, que é onde vocês me encontram lá. Obrigado, valeu. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Kendi. Espero que você venha aí outras vezes aí. Opa, será, com esses conhecimentos aí, tá? Será um privilégio. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse professor de grande gabarito, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.